Fala, meu filho! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já vou começar com uma pergunta. Você já se perguntou como os maiores especialistas de desenvolvimento tomam decisões críticas que moldam o sucesso do projeto? Todos os dias ali, seja em tempo de execução ou tempo de planejamento dos projetos, nós precisamos tomar diversas decisões técnicas e não técnicas para garantir ali o sucesso do projeto, né? E todo desenvolvedor, sênior, líder técnico, arquiteto, que se preze, sabe muito bem, tem coragem para tomar as decisões e bancar ali com aquela decisão que ele tomou, né? Então é muito comum que você escute eles dizerem, por exemplo, depende, né? Toda vez que eles são questionados ali por alguma coisa, eles respondem geralmente com depende. Inclusive existe meme aí na internet falando, papagaio fala depende e é promovido a dev sênior, né? E apesar da zoeira, isso carrega um embasamento muito sério, né? Porque se a pessoa está falando depende, ela entende que existem variáveis que podem afetar aquela decisão. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer aqui algumas decisões técnicas que eventualmente você vai passar aí como desenvolvedor, e então você vai poder fazer o uso dessa famosa palavra depende para embasar a sua resposta e passar um ar de autoridade no seu time, porque você vai entender exatamente o porquê que é melhor escolher uma coisa e não a outra, dependendo do cenário aí que você está vivendo, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. A primeira pergunta é o seguinte: o que é melhor, usar microserviço ou usar monolito, né? Essa pergunta, pessoal, é o seguinte: depende do tamanho da sua equipe e do seu projeto. Então vamos pensar o seguinte: um monolito, aquele sistema onde a gente tem o back e o front ali tudo junto na mesma aplicação, tá? Onde eu acredito que faz sentido você fazer uso do monolito? Onde você vai construir um sistema onde a empresa é pequena ou a aplicação ela precisa ser muito simples. Quem vai manter geralmente um desenvolvedor ou no máximo dois ali, um time muito pequeno, muito enxuto, né? O uso dela vai ser, por exemplo, um uso mais interno, não vai ser o uso externo. O potencial de escala dela não é um potencial de escala grande. A quantidade de usuários ali que você vai usar naquele uso interno, ela é menor, não é um sistema tão crítico, né? Então é um sistema ali um pouco mais de configuração, algum tipo de back-office que não impacta em muita coisa. Eu acredito que o monolito funciona para esse cenário, né? Um time mais enxuto, onde você tem um cenário mais simples e você quer manter uma estrutura mais simples. Ou você quer prezar também por uma simplicidade de arquitetura, tá? Geralmente o monolito funciona melhor para esse caso. Apesar de não ser considerado um monolito, o que eu recomendo nesses casos? Não fazer o back e o front, por exemplo, no mesmo repositório, né, consumindo ali, um conversando com o outro ali através de chamada HTTP direto sem uso de API. Eu recomendaria, no mínimo, separação das duas camadas aqui, do back e do front-end. Por quê? Ele se mantém em um nível simples de manutenção, você ainda vai conseguir fazer a manutenção ali do sistema de forma tranquila, uma pessoa vai conseguir manter ali as duas aplicações normal, e você já consegue deixar o sistema preparado para qualquer tipo de escala que necessite em qualquer uma das camadas, seja no back ou seja no front. Então, ele fica mais tranquilo de manter, um não impacta ali no outro, você não vai ter o problema de, por exemplo, precisar mexer alguma coisa no front, vai ter que subir o back junto, correr algum risco de quebrar alguma coisa. Então, você consegue manter um nível mínimo de separação das camadas, reduz um pouco o risco, deixa a tua possibilidade de escala em um nível um pouco maior e mantém a simplicidade ali de você conseguir manter aquele sistema. Por outro lado, o uso do microserviço, ele é mais recomendado quando você tem times maiores, mais distribuídos, quando esses times possuem independência, né? Quando eles possuem possibilidade de evolução independente um do outro, né? O conceito ali de microserviço, ele tem que ser algo totalmente isolado um do outro, onde quando um dos microserviços não estiver funcionando, o sistema não deixe de funcionar. Esse é o conceito ideal, né? Onde você tem múltiplos times, por exemplo, onde ele é útil. Empresas maiores, onde são separadas ali por squads, por exemplo, cada squad cuidando de um microserviço, ou o mesmo squad cuidando de vários microserviços, esses microserviços independentes, onde um desses microserviços estiver fora do ar não vai impactar no uso ali do sistema,
e ele possibilita uma escala muito maior, tá? Possibilita uma escala muito maior, porém a arquitetura acaba se tornando muito mais complexa de se manter. Por isso é necessário que o time também, a estrutura da empresa, consiga suportar essa complexidade. Se você separa em diversas camadas um sistema que eventualmente é mais simples, tem um uso mais tranquilo, menos usuários, não tem um potencial de escala tão grande, não faz sentido você quebrar em microserviço, em vários pedacinhos pequenos, porque você vai acabar adicionando uma camada de complexidade muito grande para o teu sistema e vai ser difícil de manter. Quando essa responsabilidade está distribuída entre diversas pessoas, é mais tranquilo de manter ali uma sintonia, uma atualização, uma evolução desses componentes sem que impacte diretamente no outro, tá? Então, isso precisa ser colocado na balança na hora de você escolher monolito ou microserviço. Se você optar por monolito, eu recomendo sempre que você use pelo menos uma separação de duas camadas ali de back e de front-end, tá? A segunda pergunta é o seguinte: é melhor usar SQL ou NoSQL? Isso depende do seguinte: na maioria das aplicações, você vai precisar fazer uso de um SQL para garantir a integridade dos dados, para garantir as restrições ali dos objetos, para garantir que as informações estejam corretas na base, que estejam com as referências corretas, né, que os relacionamentos dos dados estejam da forma como deveria ser. Geralmente, ela é usada para configurações, para bases transacionais, para cadastros ali que requerem entidades ali principais do negócio, esse tipo de coisa. O NoSQL, geralmente ele é utilizado em contextos onde você tem um volume maior de dados, onde você vai ter um processamento mais distribuído ali, onde você vai ter um processamento de dados em uma escala com volume realmente muito mais parrudo, ou a necessidade de dados ali em tempo de atualização de dados em tempo real, né? Vai precisar fazer uso ali de escrita e de leitura ali muito constante o tempo inteiro e tudo mais. Então, ele é mais recomendado para esse tipo de caso, porque você precisa que tanto a escrita quanto a leitura seja mais rápida, não tenha tanta verificação, não tenha tanta restrição, o dado pode ser um pouco menos estruturado, pode ter mais variação desse dado, então é mais recomendado o NoSQL nesse caso, ou também em casos onde o sistema é tão simples, de modo que você não quer nem se preocupar com a estrutura do banco de dados ali. Você quer simplesmente salvar um objeto, cara, do jeito que ele veio ali do front-end, um JSON único lá numa tabela e é um sistema muito tranquilo de fazer. E aí faz sentido o uso de um NoSQL também. Então, eu acredito que ele faz sentido num cenário super simples, num cenário super complexo. E o SQL, ele geralmente acaba pegando aqui o cenário mediano, né, onde você tem uma necessidade ali de manter a integridade dos dados, você tem um volume de dados de pequeno a médio e tudo mais, e aí você vai conseguir cuidar ali da aplicação com mais segurança, né, com segurança em relação aos dados e também com segurança em relação à estrutura, né, das informações, né, para manter ali uma consistência dos dados que são registrados. A outra pergunta é o seguinte: REST ou GraphQL? Isso aqui também depende. Geralmente o REST ele é um padrão mais universal, né? Ele está mais difundido aí. A maioria das aplicações usam o padrão REST, né? Geralmente ela é o padrão também para a gente fazer integrações em diversas APIs. Geralmente quando a gente tem informações ali transacionais, é usado o padrão REST. Agora o GraphQL geralmente ele é usado quando nós precisamos dar flexibilidade para os consumidores da API. Ou seja, você está construindo uma aplicação e você tem diversos tipos de consumidores diferentes, onde cada um desses consumidores precisam de um tipo de dado diferente. Nesse caso, é melhor você usar o GraphQL porque ele vai conseguir customizar melhor o tipo de dado que ele precisa, a resposta, o filtro, você vai conseguir dar mais flexibilidade para o teu cliente. No caso da API REST, é onde você geralmente tem menos consumidores ali, os consumidores que vão fazer uso daquela API, eles são mais previsíveis, né? Geralmente a informação vai ser mais fixa, então você deixa um pouco mais rígido ali os contratos de entrada e de saída. E por ser um padrão mais utilizado, geralmente ele é a primeira escolha aqui no uso da construção da API, tá? Então geralmente ele é a escolha mais óbvia, a gente segue no padrão REST. Quando a gente precisa trazer mais flexibilidade para os nossos clientes, nós conseguimos usar o padrão GraphQL para conseguir também reduzir a sobrecarga de dados, né? E a gente conseguir escalar o sistema
de forma melhor. Então, se a gente unir, por exemplo, a gente poderia usar um GraphQL em aplicações onde a gente tem um volume de dados maior também, onde a gente tem a disponibilização dessa API para diversos outros integradores, né? Seria um cenário aí possível para o uso do GraphQL. Outra pergunta-chave aqui, serverless ou container, né? Nós geralmente usamos o serverless quando vamos construir aplicações que são event-based, digamos assim, né? Baseadas em evento, onde a gente tem todo um pipeline ali, né? De funções, uma chamando a outra para fazer todo um pipeline de execução de alguma coisa específica, onde essas execuções elas envolvem regras de negócio mais simples, onde são execuções onde tem, por exemplo, menos trechos de código, onde ele vai executar realmente coisas pontuais ali, e a gente opta por usar container, onde esse processamento dos dados são maiores, envolve mais regras de negócio ou envolve um volume maior de dados. Por exemplo, no caso do serverless, geralmente a gente tem mais restrição de disco, memória e CPU. No caso do container, você já tem essa restrição, ela já é um pouco menor, né? Você já consegue ali escrever dado no disco com maior facilidade, você consegue ter uma possibilidade de execução de maior escala ou um tempo de processamento de maior escala. Então, geralmente a gente vai para o container quando precisa fazer processamentos em batch, processamentos maiores ali, ou precisa de aplicações que precisam de uma necessidade de escala horizontal maior. E quando você tem alguma aplicação que é mais baseada em eventos, né? Uma função chamando a outra, passando evento por fila, notificação através de filas ali para fazer essa comunicação, execução mais simples, coisas que são execução rápida, que não vai demorar muito tempo de processamento, aí o serverless faz todo sentido, tá? Então, nesses dois casos aqui, onde você pode optar ou por serverless ou por container. Outra coisa, cara, você vai usar uma arquitetura síncrona ou assíncrona? Também depende do seu tipo de aplicação. Aqui, quando você vai para uma aplicação assíncrona, geralmente você vai unir isso e é naquele tipo de sistema que é event-based, né? Baseado em evento. Que aí você pode fazer uso de um serverless, porque todo o processamento tem que seguir todo um pipeline. E nesse pipeline, caso alguma das funções ali do serverless falhe, o dado fica na fila esperando ali algum consumidor subir para executar ele novamente. Então, o dado ele fica lá registrado, o cliente que está esperando esse dado por esse processamento, né? Então, geralmente são aplicações ali onde você precisa fazer um processamento em background, onde você tem essas coisas baseadas em evento, onde você tem uma necessidade de paralelismo, onde esse teu sistema ele precisa ser tolerante a falhas, né? Falha de rede, precisa conseguir processar coisas com volume maior. Esse tipo de sistema faz mais sentido você usar assíncrono. O sistema assíncrono geralmente são coisas mais transacionais ali. Pô, você precisa mandar um registro, ele precisa devolver na hora para o cliente. Você precisa fazer um cadastro, esse cadastro precisa devolver na hora para o cliente para ele já usar na sequência ali para fazer alguma outra coisa lá na interface ou no aplicativo, por exemplo. Ou você precisa que seja onde tem de fato a necessidade da atualização ali em tempo real. Por exemplo, você vai implementar um e-commerce, um checkout de um e-commerce. Esse checkout de e-commerce ele pode trabalhar das duas formas. Você pode, quando o cara passar o cartão, ele fazer a cobrança na hora, né, de modo síncrono, ou você pode registrar aquele pedido para processar depois. Aí depende do que a empresa acha melhor processar e do volume de dados que você tem no seu e-commerce. Por exemplo, se você tem um volume muito grande, não faz sentido você processar na hora, não faz sentido você fazer síncrono. Por quê? Você vai sobrecarregar os teus servidores ali, teu custo de infra vai lá nas alturas. Quando você tem um volume maior, né, de transações, é melhor você optar por um modelo assíncrono e processar esse pedido, esse pagamento em background, dando, por exemplo, só o número do pedido para o cliente lá, falando que ele vai ser avisado por e-mail. E aí você consegue controlar a tua carga no back-end, você consegue controlar a tua infra, ter um custo de infraestrutura menor e esse processamento ali seguir um processo mais lean, tá? Esse é um exemplo aqui de você fazer de você optar por assíncrono. Outra possibilidade é quando você precisa, por exemplo, gerar um relatório muito pesado, né? O cliente pode mandar a solicitação, você vai fazer todo o processamento lá no back-end e depois você vai mandar uma notificação para a tela, vai mandar um push, vai mandar um e-mail para o cliente falando, ó, relatório está disponível. Ou quando é um relatório mais simples, uma exportação de dados, por exemplo, que está ali na tela, não precisaria fazer esse processamento assíncrono, pode simplesmente
baixar os dados ali e trazer para o cliente direto, tá? Então, depende do cenário ali que você vai fazer. Geralmente, o assíncrono está mais direcionado onde você quer fazer um controle melhor da infraestrutura ou onde você tem um volume de dados maior, e o síncrono, onde você quer manter uma arquitetura mais simples, onde você tem um volume de dados mais controlado. A sexta pergunta, SPA ou MPA, né? Single Page Application ou Multi-Page Application? Atualmente, a escolha padrão tem sido SPA. Por quê? Como eu falei lá na primeira pergunta, geralmente a gente tem separado ali pelo menos em duas camadas as aplicações, back e front-end. Quando a gente separa a aplicação em back e front-end, nós conseguimos fazer o uso do SPA para que esse front-end ele seja construído ali para rodar do lado do cliente, tirando a carga de renderização do servidor. Então, quem vai renderizar o código ali, o HTML, JavaScript, etc., vai ser tudo do lado do cliente, não necessitando bater lá no servidor para conseguir renderizar essa página. Isso acaba reduzindo o teu custo de infraestrutura e você consegue também fazer o deploy dessas aplicações em serviços que são muito mais simples ali para fazer a escala desse teu front-end aí ser muito mais barata. Agora, onde você precisa fazer uma aplicação ali que precisa ter uma indexação maior de SEO, onde você precisa aparecer mais aí nos motores de busca, né? Você tem essa necessidade de ranqueamento, geralmente o MPA ele é melhor, porque você consegue deixar pré-renderizado ou então essa renderização ser realizada durante o scan ali dos robôs de indexação de forma mais dinâmica. E então esses robôs vão identificar de forma mais fácil. Quando a gente está usando a SPA, é mais difícil de fazer essa indexação, porque as páginas, as rotas e tudo mais, elas vão ser tudo executadas ali por JavaScript do lado do cliente, tá? Então, quando a gente está fazendo aplicações que são mais de back-office, de gestão e etc., faz mais sentido fazer o uso do SPA. Quando a gente está fazendo aplicações públicas que precisam de ranqueamento, levar o site ali para as primeiras páginas do Google, etc., faz mais sentido fazer o uso do MPA. E aí, você consegue unir o poder dessas duas possibilidades para tirar o melhor dos dois mundos. Então, desenvolver aplicações ali que são renderizadas totalmente do lado do cliente, mas também fazer isso de modo que consiga indexar de forma eficiente para esses motores de busca, né? Hoje existem diversas técnicas para isso. Só que, na hora de você pensar, pô, vou escolher mais um SPA ou vou escolher um MPA? Geralmente a tua decisão ali na hora de fazer o build da aplicação vai tender a ser MPA quando você precisa de ranqueamento e vai ser SPA quando você não precisa de ranqueamento, tá? A sétima pergunta, pessoal, agora, escalabilidade horizontal ou escalabilidade vertical? A escalabilidade vertical, geralmente você vai aumentar recurso ali, memória, CPU e tudo mais, quando você sabe o tamanho da aplicação, você tem previsibilidade do volume. Quando, por exemplo, você está fazendo venda de um produto de SaaS, onde a venda dela é para B2B, que é a venda um pouco mais demorada, né? Não é aquela venda que você faz um volume tão forte diariamente, ou seja, você não tem um volume de venda muito grande, um volume de cadastro muito grande diário, ou então você tem uma aplicação que é mais interna, né, um back-office, você consegue fazer uma escala vertical com maior facilidade, né, tunando ali a quantidade de recursos, você tem uma previsibilidade ali da quantidade de acesso de usuários que vai começar a utilizar aquela aplicação, você consegue subir com maior tranquilidade. A escalabilidade horizontal, ela geralmente pega os outros casos onde você tem picos de acesso, onde você tem aumento de demanda repentina, você tem sazonalidade, ou onde você tem um potencial de escala muito grande do produto, né? A escala de crescimento do produto tem sido muito maior. E aí, ao invés de você subir recurso, você sobe novas instâncias daquela aplicação para conseguir dar conta daquela carga de dados, né? Então, geralmente, a gente tem essas duas possibilidades. A oitava pergunta sobre front-end, né? Fazer uso do React ou fazer uso do Angular? Depende do tamanho da sua aplicação, da flexibilidade que você quer dar para a sua equipe, tá? Quando você quer formar uma equipe, por exemplo, que veio mais de pessoal que é de back-end, que está mais familiarizado ali com back-end, que quer trazer para o front-end, eu acredito que o Angular é melhor, porque ele já traz uma estrutura mais padronizada, traz uma estrutura pronta ali, onde você simplesmente já tem os arquivos ali onde você tem que colocar, é mais tranquilo para o pessoal do back-end fazer essa transição, é mais estruturado, onde o teu time também precisa de um pouco mais de direção de onde seguir, onde você quer ganhar maior velocidade ali na hora de construir as coisas. O Angular, ele é um framework mais completo, né? Ele já é um framework maior, ele já tem validação, ele já tem manipulação ali de CSS, ele já tem validação de algumas coisas, já tem questão de autenticação, tudo embutido nele, você consegue
com menos esforço ali, fazer o uso e as configurações ali para a tua aplicação ficar rodando de forma mais rápida. O React, ele é uma biblioteca. O uso dele, ele é mais aberto, né? Mais flexível. Então, você consegue colocar React em diversos tipos de projeto e aí o teu time vai ficar responsável por fazer a escolha das bibliotecas que vão ser complementares ali de validação, de questão de contexto, de eventos, para questão de validação, de autenticação e etc. Então, no React, ele vai te dar um pouco mais de liberdade. Ele é bom para times mais estruturados, para times que já têm mais maturidade, eu acredito, e que vai conseguir escolher as melhores ferramentas e manter as ferramentas ali também da melhor forma possível. Ele vai ter a necessidade de se preocupar mais com o ecossistema. Com o Angular, você tem a necessidade de se preocupar menos com o ecossistema. Então, ele vai te direcionar mais. No React, ele vai te dar mais liberdade. Se você quer ter mais liberdade, aí é melhor você ir para uma linha de React, onde você vai ter liberdade de escolha das bibliotecas, do ecossistema, de como o teu time vai estruturar, o que você vai usar ali para fazer a gestão das coisas. Então, você tem esses prós e contras aqui. Eu acredito que é uma decisão muito mais voltada ali para o teu time. Ambos vão conseguir entregar aplicações boas para fazer o desenvolvimento do front-end, mas cada um deles vai dar um nível de liberdade e de flexibilidade diferente. Então, eu recomendaria o React para times mais maduros e o Angular para times menos maduros. A nona pergunta é o seguinte: é melhor usar armazenamento no disco da aplicação ou em um storage, por exemplo, como um S3? Sem sombra de dúvidas, eu recomendaria você usar o storage no cloud, por exemplo, no S3, no Blob lá da Azure, alguma coisa do tipo. Por quê? Você consegue manter o histórico daqueles arquivos, você não corre risco de perder aquele dado, né? Você não corre risco do seu servidor cair, você perder todos os arquivos que estão armazenados. Você consegue fazer uso da escala da nuvem, da segurança da nuvem aí para fazer toda a gestão daqueles dados, daqueles arquivos. Você consegue disponibilizar isso globalmente com maior facilidade e você não fica preso ali ao servidor, você não fica com o risco ali do servidor cair, de ter que ficar gerenciando o disco da máquina, de ter que ficar gerenciando ali onde o arquivo está armazenado, da forma como ele está armazenado. No S3 é mais tranquilo de você gerenciar isso e eu acredito que é a melhor opção você fazer uso de um cloud storage aí para armazenamento de arquivos, tá? Outra escolha é o seguinte: Redis ou Memcached, para fazer uso de cache ali ou de coisas que precisam de chave e valor ali de forma muito rápida. Na maioria dos casos, o Redis ele é mais utilizado, tá? Ele é geralmente um padrão aí do mercado. Nós costumamos utilizar Redis tanto para casos mais simples quanto para casos mais complexos. Porém, já vi aplicações usando o Memcached, também funciona muito bem, mas eu acredito que por uma questão de comunidade, de manutenção, de evolução, de uso, o Redis ele acaba ganhando, porque ele é muito mais atualizado, ele é muito mais famoso, ele é mais mantido ali, a comunidade é muito maior. Então, eu acredito que para casos mais complexos, para uso padrão, eu iria de Redis, tá? Eu usaria o Memcached só em casos realmente mais simples, ali mais tranquilo, onde o time tem mais familiaridade com o Memcached ao invés do Redis. Se o teu time não tem familiaridade com nenhum dos dois, eu iria sempre de Redis por ser o padrão aí de mercado, tá? Se o teu time já tem mais familiaridade com o Memcached, aí eu iria de Memcached simplesmente por uma questão de afinidade. Mas se fosse escolher para fazer sempre do zero, eu acho que o Redis ele acaba se saindo melhor, ele tem uma performance muito boa, ele tem uma comunidade muito boa, documentação muito boa, ele é muito bem suportado, é usado por diversas empresas de diversos tamanhos ao redor do mundo, então acredito que ele é a melhor opção aí para a questão de cache, de armazenamento, de chave-valor, esse tipo de coisa, tá bom? Agora na escolha de Kafka ou RabbitMQ, geralmente a gente faz o uso de RabbitMQ para aplicações mais simples, onde a gente tem um volume de dados ali menor, né, onde precisa fazer ali a questão de mensageria, mas ele vai ser para aplicações um pouco mais com cargas menores. E o Kafka, ele é hoje também padrão de mercado aí para suportar grande volume de dados, para grandes aplicações, né, para fazer um controle ali melhor de como as coisas são distribuídas. Então, o Kafka ele geralmente ele é mais parrudo, né? Ele é geralmente utilizado para essas aplicações realmente maiores. Então, na hora de você fazer o uso, vai depender do tamanho da sua aplicação. Aplicações maiores, volume de dados maior, previsibilidade maior, geralmente o pessoal vai optar pelo Kafka. Uso mais simples, mais controlado ali, ambiente mais previsível, o Rabbit é mais simples de implementar, né? A implementação do Rabbit ali é mais fácil também, tá? Então, aqui entra a questão de complexidade de implementação e de volume de dados. No ambiente mais controlado, eu iria de Rabbit, ambiente mais complexo, eu iria de Kafka, tá legal?
Vamos lá, turma. Agora o uso de cloud, Azure ou AWS para fazer o deploy das suas aplicações. A AWS, ela é o maior provedor de cloud do mercado, tá? A Azure também é um provedor muito bom da Microsoft, a AWS é da Amazon. Porém, a Amazon, ela está, assim como a Azure, as duas estão muito bem evoluídas, mas eu acredito que por a AWS ser a pioneira ali também, ser a maior de mercado, ela tem uma questão de preço muito bom, ela tem uma questão de serviços também, é muito amplo, tem diversas possibilidades. Ela tem uma questão de comunidade, de documentação, de você conseguir fazer implementações ali de forma muito melhor. Você tem diversas bibliotecas, SDKs. Apesar da Azure também ter, eu acredito que é mais fácil de, por exemplo, quando você precisa desenvolver serviços, desenvolver algo aí utilizando o Infrastructure, você precisar fazer implementações utilizando recursos de cloud, as documentações da AWS elas são muito mais completas, porque tem muito mais gente utilizando, então você vai achar a informação de forma mais fácil, aí, dependendo da arquitetura que você está montando. Na Azure, eu acredito que essa informação já é um pouquinho mais difícil de você conseguir achar, porque tem menos gente utilizando no mercado. Então, e também tem a questão do preço. A questão do preço, eu acredito que da AWS, de todos os usos que eu precisei utilizar, geralmente a AWS saía melhor em questão de preço e da flexibilidade dos recursos que ela oferece. A Azure, geralmente, em questão de preço, acabou saindo um pouco mais alto. Então, sempre opto ali por fazer as aplicações utilizando a AWS. A gente vai fazer o uso de Azure, geralmente, quando a empresa tem algum tipo de contrato lá com a Microsoft ou tem alguma restrição ali que precisa fazer uso da Microsoft, né? Aí, geralmente, o pessoal vai optar por Azure, né? Mas, por padrão, a gente vai sempre de AWS, é o padrão de mercado ali, tem uma segurança muito boa, tem uma escalabilidade muito boa, existe um suporte global, existe uma comunidade, existe certificação, existe documentação, então é fácil de achar as coisas. Então, ou a gente opta sempre por AWS, beleza? Legal, galera. Então, espero que com essas perguntas aqui possa ter te dado aí algumas informações extras para você tomar as suas melhores decisões arquiteturais, as melhores decisões técnicas na hora de você desenvolver algum sistema novo ou na hora de você precisar ali escolher entre uma ferramenta, um recurso ou outro, tá? Existem várias outras discussões aí, existem várias outras perguntas no mercado ali a respeito de ferramentas, esse tipo de coisa. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, tá? Hoje, não quero esticar mais tanto aqui, passando muito mais, né, dessas que eu falei até o momento, que eu acredito que são as principais perguntas aí que nós precisamos responder. Mas, se você sentiu falta de alguma coisa aqui, não deixe de comentar, né? A gente vai trocando ideia aí nos comentários e eu trago aqui a minha visão sobre determinada ferramenta, se você tiver algum tipo de dúvida, tá bom? Espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com seus amigos, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo e tchau. I don't wanna let myself